Oi, Juliana, tudo bem? Tudo bem, Alana? Seja bem-vinda aqui ao nosso stand. Obrigada por mais uma vez estar participando aqui junto com a gente. Prazer. E, bom, é um prazer pra gente te receber também. Você palestrou aqui ontem. Queria saber se você pode falar um pouquinho sobre a sua palestra, sobre o que você falou. Claro. Ontem eu tive a honra de palestrar como ex-R-Doer. Ah, sim. Eu falei um pouco de ecossistema de parceiros junto com a Nara Vaz Guimarães. A gente contou para o pessoal que a gente escreveu um livro e a gente autografou o livro antes de ontem e veio lançar oficialmente aqui no Summit. Um livro sobre ecossistema de parceiros. E a gente contou várias histórias ao redor do tema. A gente pode aprofundar um pouquinho mais, mas foi bem interessante. Imagina. Tá muito legal, as palestras estão muito boas. Aliás, falando em palestras muito boas, falar. só no RD Summit acontece isso. Eu acabei de sair de uma palestra da Transcriativa com o Alex e uma índia maravilhosa, que aliás é mãe da Becói, que eu amo. E no final a gente fechou com uma roda e estava todo mundo super emocionado. Então, só para dizer que eu concordo com você, Sim. Todas as palestras estão muito boas. Não, eles capricharam. Capricharam. O hall de palestrantes está muito diverso. É isso aí. Já entrando então no tema do livro, Bora. qual dica de ouro que você dá para as empresas na hora de escolher um parceiro? Olha, que dica de ouro dá na hora de escolher um parceiro. Eu acho que assim, voltar um pouquinho nos porquês, né? Quando você desenvolve um ecossistema de parceiros, ou começa a desenvolver, ou faz parte de um ecossistema de parceiros, que todos fazemos de alguma forma, e aqui a gente está falando de parceiros de negócios. Então, quando você tem uma relação comercial com terceiros, você está colocando o seu nome junto com uma outra empresa. Então, acho que a dica de ouro é assegurar que os seus valores estão alinhados com os valores dessa outra empresa, né? Eu acho que essa é, talvez, a base mais estruturante possível. Quando você vai desenvolver uma parceria, tem vantagens e desvantagens. Entre as vantagens, você eventualmente não precisar ter uma força direta tão grande, você ter um poder de ampliação da sua marca, etc. Só que as desvantagens também existem. Você está colocando em risco, de certa forma, a sua reputação. Se você errar no parceiro, você pode estar investindo em parceiros que não estão alinhados ou ao seu cliente ou à sua oferta. Então, é muito importante saber bem escolher o parceiro, mas eu acho que se é uma dica é essa, assegurar que em valores vocês combinam. Sim, com certeza. E assim, no mundo B2C existe o ICP, né? O cliente ideal. No mundo B2B também existe um parceiro ideal? Nossa, no mundo B2B existe o cliente ideal, e quando a gente fala de uma venda, ou de uma geração de demanda, ou de uma implementação, ou de uma expansão de receita através de parceiros, também tem o IPP, que é o Ideal Partner Profile, que é qual é o parceiro que vai agregar mais valor ao seu produto, ou complementar o seu produto como oferta, seja com serviço, seja como canal. Então, com certeza, inclusive, na nossa metodologia, que eu vou falar um pouquinho mais, a metodologia que a gente desenvolveu começa pelo movimento de arquitetura, que é pensar visão, estratégia, longo prazo, o que você espera do teu ecossistema de parceiros, quais são os frameworks e os modelos de parceiro possíveis para serem engajados, e aí você está pensando no ICP, como a gente nunca pode esquecer que é o cliente que é o centro e não o parceiro, mas qual que é o parceiro que te aproxima mais do seu cliente ideal, e com certeza existe aquele perfil de parceiro ideal. Muito interessante. Já entrando então na metodologia, como fazer esse alinhamento então de expectativas, colocando o cliente no centro e às vezes alinhando perfis diferentes assim, de empresa? O ecossistema se complementa e certamente por princípio são diferentes, porque são empresas diferentes, donos diferentes, times diferentes. E de novo, eu acho que o alinhamento começa na entrada. Então, quando você decide que você vai fazer uma estratégia através de terceiros, você tem que pensar no longo prazo, como vocês se complementam. Você vai entender qual o cliente que você está servindo, qual que é o perfil de parceiro ideal para complementar a sua oferta,
E a partir do momento que você tomou a decisão, a gente entra num segundo movimento, que é de jornada desse parceiro. Então, da mesma forma que você faz com o cliente, existe um funil a ser, né, etapas a serem cumpridas, que você vai atrair o parceiro certo, recrutar o parceiro certo. E para isso, independente do modelo que você vai usar, seja inbound ou outbound, depende do tamanho do seu ticket, enfim, do seu modelo existente, você vai atrair, recrutar, capacitar, que é uma parte essencial dessa jornada. Então não é 2, 3 horas de treinamento, não. Quanto tempo esse meu parceiro demora para estar maduro nessa minha jornada. Então você tem o treinamento de onboarding, o treinamento de ongoing, e a gente traz alguns exemplos no livro, inclusive da RD Station, como uma empresa que faz um onboarding de parceiros muito completo. E que, aliás, eu estava lá nessa época, não é de um mês. A gente fazia na RD, e eu entendo que continua sendo feito, um treinamento de onboarding, que é presencial de 2 dias, para começar a apresentar a comunidade de parceiros e acolher esse parceiro para a parceria. Só que depois tem 6 meses pela frente de ongoing, uma combinação de presencial, online. Logicamente, você não precisa dessa complexidade de entrada, mas acho que o conceito está aí. E depois você faz as suas estratégias de go-to-market. Esse é o segundo movimento da metodologia. E só para me adiantar, o terceiro movimento é de gestão e escala. Então, o erro mais caricato que a gente ouve quando falam-se estratégia de parceiros é são as perguntas erradas, a gente brinca. Então, as perguntas erradas são normalmente como faço um programa de parceiros, como que eu coloco alguém para ser responsável por canal, como eu incentivo o meu parceiro, e não começando daquele comecinho que eu falei, já está começando desse final, que é o terceiro movimento, que é como eu faço um programa, como eu desenvolvo o time e como eu faço a gestão de todos esses KPIs, inclusive quais ferramentas eu uso, etc. Sim. Então, de alguma forma, eu já cumpri aqui o rito do que a gente chamou de metodologia Octo, que é uma metodologia de 3 movimentos. Então, arquitetura, jornada do parceiro e gestão em escala. E são 8 eixos que eu mencionei aqui na minha fala, que estão ao redor desses 3 movimentos. Muito interessante. A gente não pode esquecer que, querendo ou não, é um relacionamento, né? Precisa respeitar os processos e o tempo. Muito interessante. Tem mais algum spoiler, mais alguma coisa do livro que você queira acrescentar? Eu vou mostrar o livro. Opa! Eu vou mostrar o livro, ó. Tadã! Na feira podemos dar 10% de desconto, mas não contem pra ninguém. A gente vai assinar hoje no stand da Transcriativa, que é aqui pertinho. Então apareçam por lá, na área, estaremos lá tomando um cafezinho com vocês. Muito interessante, obrigada. Tem mais alguma coisa que a gente possa saber sobre o ecossistema de parceiros que você gostaria de acrescentar? Puxa, eu acredito de uma forma tão genuína que as relações mudaram e evoluíram. Né? A gente via um time de vendas protagonista que se complementou depois com um time de marketing protagonista, tantas estratégias. Mas esse complemento de ecossistema, eu acho que quem consegue desenvolver um ecossistema sustentável, vibrante, lucrativo, eu acho que é uma barreira intransponível, uma barreira competitiva intransponível. Literalmente, eu particularmente não acredito em futuro do negócio sem uma construção de ecossistema. Então, acho que deixo essa mensagem para vocês. Muito legal. Última perguntinha, só para encerrar. Tendência para 2024, o que você vê vindo aí? Nossa, esses dias eu ouvi, eu acho que vou cair no lugar comum, né? Mas eu ouvi que a inteligência artificial é a nova eletricidade. Olha! Que quando teve o invento da eletricidade, tudo mudou, mesmo as coisas que a gente nunca imaginava. E a gente está presenciando isso no paralelo de todos os negócios, em todas as áreas, todos os segmentos. Então, assim, estude AI. Essa semana, o pessoal da OpenAI fez outros lançamentos, a coisa está avançando numa velocidade absurda. Sim. Eu acho muito importante ser curioso sobre isso. Mas eu acho que a frase que eu deixo é quase que contra-intuitiva, lembrando que não muda, né? Então, a tecnologia é um meio e o cliente continua sendo o foco, a experiência do cliente continua sendo importante, a aquisição não é a única fase da jornada, a gente tem que pensar em expansão de receita, tem que pensar nos nossos times mais conectados. Então, também pense o que não muda.
Ao invés de se distrair para esse monte de sigla, a gente até falou num podcast uma vez da Leira sobre infoxicação, não se confunda, eu acho que é importante ser curioso, entender qual área vai impactar seu negócio no curto e no médio prazo, mas se lembrem mais do que não muda. Sim. Tá certo, muito obrigada. Obrigada. Até o ano que vem.